Hoje o nosso assunto é sobre a parábola da figueira. Vamos tentar entender o que é esse negócio. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rafael. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo sobre escatologia. Antes de começarmos, quero pedir que você me abençoe mais uma vez, deixando o seu like nesse vídeo, compartilhando com os irmãos da sua igreja, para que esse conteúdo possa alcançar o máximo de pessoas possível. Dessa forma você vai estar abençoando muitas pessoas e também abençoando a minha pessoa. Então conto com a sua ajuda. Aprendei, pois, sobre a parábola da figueira. Esta parábola ela está descrita no capítulo 24 de Mateus. Nesse capítulo, Jesus está falando sobre o final dos tempos. Nós não vamos falar sobre o capítulo 24 todo neste vídeo. É bem provável que vamos voltar nesse capítulo durante nossos vídeos. O foco hoje é a parábola da figueira. Vamos ler o texto? Mateus 24, a partir do versículo 32. Diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então vamos lá. Nós vemos na Bíblia que a figura de Israel, muitas das vezes, é descrita como uma figueira. Sim, a figueira é uma ilustração do povo de Israel. Só que eu quero que você entenda dois aspectos dessa profecia. O primeiro é que Jesus falou que quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, sabeis que estás à porta. O que são todas essas coisas? São as coisas que ele relata em todo o capítulo de Mateus 24. Então, estes são os sinais. A gente não discorda disso, isso realmente é fato. Mas existe uma linha de interpretação que acredita que quando Jesus fala da figueira, ele está falando sobre Israel. Para você entender isso, nós temos que voltar no início do capítulo 24. Jesus está passeando com os seus discípulos em Jerusalém. Eles comentam com Jesus sobre toda a construção. Jesus, olhando tudo, falou assim: não vedes tudo isso? Na verdade, não vai ficar aqui nenhuma pedra sobre pedra. Jesus aqui está profetizando a destruição de Jerusalém. E lá no final do capítulo, quando ele fala sobre a figueira, quando ela volta a brotar, a florescer novamente, seus ramos começam a ficar vigorosos. Esta linha de interpretação acredita que Jesus aqui ele já está profetizando novamente a restauração de Israel. E sendo assim, essa restauração de Israel passa a ser um marco. Israel passa a ser o relógio do mundo. Se você quer entender sobre o final dos tempos, os seus olhos têm que estar atentos para Israel. Então vamos ver um pouquinho de história agora, sobre a história de Israel. Nos tempos de Jesus, Israel era um povo escravizado. O Império Romano dominava sobre Israel. A história conta que Israel se rebelou contra o Império Romano e no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano veio com força para cima de Israel e destruiu completamente toda a cidade. Então, para que Israel sobrevivesse, para que cada pessoa não morresse, aconteceu então o que nós chamamos de diáspora. Diáspora é quando um povo é perseguido por motivo religioso, político, etc., seja qualquer for. E esse povo, para sobreviver, eles precisam fugir de onde eles se encontram. Israel teve que fazer isso. Então, nesse período, a nação de Israel, ela deixou de existir. A figueira secou-se, ela murchou. Israel não tinha mais um território próprio. Todo o povo de Israel que sobreviveu, eles fugiram para outras nações no mundo. Inclusive, muitos vieram parar aqui no Brasil. E o povo de Deus viveu dessa forma, sem uma nação, sem estarem unidos, por quase 2000 anos. Porque Israel voltou a ser nação no ano de 1948. Em um decreto na ONU,
Israel voltou a ser reconhecida como uma nação, como um Estado. Então foi nessa data, do dia 14 de maio de 1948, foi nesse período que a figueira voltou a florescer. As suas folhas começaram a brotar novamente, Israel voltou a florescer. É aí que o negócio começa a ficar bom, porque Jesus falou que essa geração que visse a figueira renascer, essa geração não ia passar sem que tudo que Jesus falou no capítulo 24 acontecesse. Então, resumindo, esta geração que viu a figueira florescer, essa geração vai ver Jesus retornando dos céus. Isso não é demais? Então, pessoal, se realmente Jesus está falando isso que nós estamos conversando aqui, você precisa ficar atento, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Se essa geração que viu a figueira florescer em 1948 for a geração do arrebatamento, então a questão agora é o quê? É entender o que é uma geração. Quanto tempo dura uma geração de acordo com a Bíblia? E isso já complicou muita gente. Por quê? Porque muita gente acreditava que o período geracional na Bíblia é um período de 40 anos. E foi por esse entendimento que muita gente profetizou, que eles cravavam, que Jesus voltaria no ano de 1988. 1948, mais 40 anos, bateu a geração, Jesus voltaria nesse ano. E nós já estamos em 2020 e ele não voltou. Então o pessoal viu que a geração não era de 40 anos. Eu quero te mostrar agora um versículo. Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, pessoal, mediante a esse versículo que nós acabamos de ler, uma geração na Bíblia, ela gira em torno de 70 a 80 anos. Este é o número que trabalhamos com ele hoje quando falamos sobre gerações. Então, de acordo com esta interpretação que eu estou passando para você agora, essa geração ela pode ter se encerrado no ano de 2018. 1948 mais 70 é igual a 2018. Foi por esse motivo que muita gente que nós conhecemos por aí começaram a cravar, a dar data que Jesus voltaria em 2018 e ele não veio. Ou se ele veio, nós estamos passando pela grande tribulação e a noiva já foi embora. Nossa Deus, misericórdia. Mas aí você pode se perguntar, mas por que se já passou os 70 anos e você ainda está acreditando nesse tipo de profecia? Já era para ter cumprido. Calma lá. Como nós acabamos de ler em Salmo 90, versículo 10, nós acreditamos que uma geração é entre 70 e 80 anos. O período, então, profético, vamos dizer assim, é até 2028, para aqueles que creem piamente nesse tipo de interpretação. E mais, pessoal, vamos supor que realmente Jesus voltará em 2028. Você não pode esquecer que Jesus, ele arrebata a sua igreja 7 anos antes da sua vinda. Então, se Jesus vai voltar em 2028, o arrebatamento acontece quando? 2021. Uau, já pensou? Meus irmãos, eu não estou aqui cravando a data da volta de Jesus, eu não estou aqui cravando a data do arrebatamento. Eu estou aqui expondo para você uma linha de interpretação e te mostrando como que as pessoas que creem nisso acreditam. Mas cá para nós, eu quero tanto que isso esteja correto. Tomara que realmente Jesus arrebate a sua igreja no ano que vem. Querido, isso vai ser o dia mais feliz das nossas vidas, para aqueles que vão com ele. Mas eu quero passar para você agora uma forma que eu entendo esse texto. Mesmo fazendo parte desse grupo que acredita que a figueira representa Israel, eu tenho uma visão mais conservadora em relação a essas datas. Eu acredito sim que a geração começou a contar em 1948 e que ela se encerra em 2018. Então, na minha visão, a geração, as pessoas que nasceram até 2018,
Essa é a geração que está contando que Jesus falou. Ou seja, enquanto estiver vivo alguém dessa geração, desses que nasceram em 2018, na minha visão, está valendo a geração que viu a figueira florescer, a geração de 70 anos. Então, qual que é a minha esperança? A minha esperança é que eu veja com os meus olhos o arrebatamento, que eu participe disso. Eu tenho essa firme esperança. Mas pode ser que eu não veja a volta de Jesus. Mas, se eu não estiver vivo para o arrebatamento, eu acredito com todas as minhas forças que os meus filhos verão. Os meus filhos estarão vivos e vão desfrutar desse dia mágico, glorioso. Esta é a forma que eu entendo a passagem da parábola da figueira. Então, pessoal, sem nenhum alvoroço, sem querer cravar a data da volta de Jesus, data do arrebatamento, eu quero te alertar, deixar você ciente que nós estamos muito próximos da consumação dos séculos. E pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui 5, 10, 20 anos, mas nenhuma geração esteve tão próxima, com sinais tão evidentes da volta de Jesus como a nossa. Então, esse vídeo é para isso, é para te alertar, para que você esteja preparado. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Mateus 24:37 fala que a volta de Jesus será semelhante como nos dias de Noé. Noé estava lá construindo a arca, o sinal estava lá, a mensagem estava sendo pregada. Algo vai acontecer e você precisa fazer parte disso. E ninguém deu atenção, cada um continuou fazendo aquilo que estava fazendo, preocupando com a sua própria vida e não ouvindo a voz profética. Noé estava como um profeta, dizendo, algo vai acontecer. E a proteção para você é estar aqui comigo, dentro desse barco. Da mesma forma hoje, a mensagem está sendo pregada. Os sinais estão aí para todo mundo que quiser ver, pode ver. Jesus está voltando. Então tome cuidado para que você não seja pego desapercebido, que você esteja pronto, preparado para esse dia. Ser cristão é isso. Ser cristão é viver nessa terra, se preparando para a era que virá. Tudo que você fizer nessa terra como um cristão, no seu coração, a sua motivação é esta, é agradar a Jesus, é para que você esteja pronto para viver com Ele e que também você possa anunciar isso para outras pessoas, para que elas também desfrutem deste reino que está por vir, o reino de paz, alegria e justiça, o reino de Jesus, o reino de Deus. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que de alguma forma tenha abençoado você. Peço você novamente, se inscreva aqui nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixa seu joinha neste vídeo para que você possa me abençoar. Um forte abraço e até a próxima.